O medo de Moraes e o plano secreto de Trump. Capítulo 1. O verdadeiro comando do Brasil. Nos últimos dias, Alexandre de Moraes surpreendeu a todos com duas decisões inesperadas. Primeiro, declarou que a polícia do Rio de Janeiro precisa de armamento pesado para combater o crime organizado. Dias depois, liberou as redes sociais de Monark, uma das primeiras vítimas da censura promovida pelo próprio STF. Para muitos, essas decisões parecem contraditórias. Por que o ministro, que sempre foi contra o endurecimento da segurança pública e defensor de medidas de controle sobre a liberdade de expressão, estaria mudando sua postura? A resposta não está nele, está em quem realmente manda no jogo. Desde que assumiu o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes nunca foi uma peça independente no tabuleiro. Ele é um executor, e quem realmente dá as ordens nos bastidores é Michel Temer. O ex-presidente, conhecido por sua articulação política silenciosa e eficiente, tem um poder que transcende cargos públicos. Ele não governa, mas comanda. Temer foi responsável por indicar Moraes ao Supremo Tribunal Federal e, desde então, o mantém sob sua influência direta. Se Moraes tomou essas decisões inesperadas, foi porque Temer mandou. Mas por que Temer faria isso? Porque ele já sabia o que estava prestes a acontecer. Capítulo 2. O efeito Trump e o colapso do globalismo. Desde que Trump voltou ao poder, uma onda de mudanças começou a varrer a política global. Milei na Argentina, desmontando o Estado e eliminando ministérios inteiros. Líderes conservadores crescendo na Europa e desafiando abertamente o establishment. A administração americana cortando laços com organismos internacionais que promovem censura e narrativas progressistas. Esse novo cenário internacional colocou figuras como Alexandre de Moraes em uma posição delicada. Durante anos, ele usou sua posição no STF para interferir diretamente na política brasileira, impondo censura e bloqueando opositores. Mas agora, o vento está mudando, e Temer sabia disso antes de todos. Michel Temer tem contatos em esferas internacionais que informaram a ele, com antecedência, que o cenário global estava prestes a mudar. E foi ele quem orientou Moraes a ajustar seu posicionamento antes que fosse tarde demais. Mas a grande jogada ainda está por vir. Capítulo 3. Os próximos passos de Moraes. Bolsonaro, inelegível. Até quando? Se Moraes realmente está tentando se reposicionar para sobreviver politicamente, isso significa que ele ainda não terminou sua movimentação. Nos próximos meses, outras decisões podem vir à tona, e algumas delas podem beneficiar diretamente a direita brasileira. Revisão da inelegibilidade de Bolsonaro. Se Temer ordenou a Moraes que ele recuasse na censura e adotasse um discurso mais duro contra o crime, não é impossível que, em breve, a inelegibilidade de Bolsonaro também seja revista. Modificação na legislação sobre redes sociais. Para evitar que um futuro governo de direita desmonte suas estruturas, Moraes pode adiantar uma flexibilização parcial das regras que regulam o ambiente digital, tentando neutralizar críticas futuras. Reaproximação com setores conservadores. Figuras ligadas ao agronegócio, à segurança pública e até mesmo a algumas lideranças evangélicas podem ser alvos de uma estratégia de aproximação por parte do STF. Essas ações não significam que Moraes tenha se tornado um aliado da direita, mas sim que ele entendeu que precisa evitar ser o principal inimigo de um possível novo governo conservador em 2026. Afinal, se Bolsonaro voltar ao jogo político, o primeiro grande alvo será o Supremo Tribunal Federal. E enquanto todos olham para Moraes, a verdadeira pergunta continua sem resposta. O que Michel Temer ainda tem guardado? Porque se ele ordenou esse recuo estratégico agora, pode ser porque outro movimento maior está por vir. E quando ele acontecer, o Brasil nunca mais será o mesmo. Capítulo 4. O Brasil como peça-chave no tabuleiro global. As movimentações políticas no Brasil não são apenas um reflexo do efeito Trump. Elas fazem parte de um acordo maior, de uma estratégia global que envolve forças ocultas dentro do próprio país. A pergunta que poucos se fazem é: por que Trump precisa que tudo isso aconteça no Brasil? A resposta não está apenas na geopolítica. Está nos interesses que sustentam o domínio global, os dominadores globais do Brasil. O Brasil sempre foi um território de influência disputado. Recursos naturais, influência política na América Latina e uma das maiores economias do mundo
fazem do país um ativo estratégico para qualquer superpotência. E dentro do Brasil, há figuras extremamente poderosas que não aparecem nos jornais, mas que controlam setores vitais da economia e da política. Empresários do agronegócio, magnatas da mineração, banqueiros internacionais e líderes de conglomerados industriais possuem conexões diretas com o alto escalão do governo americano. Essas figuras não possuem lealdade política. Elas negociam poder em troca de influência e proteção. Quando Trump voltou ao poder, uma mensagem clara foi enviada a esses dominadores globais. Os Estados Unidos precisarão de apoio estratégico para suas futuras operações militares. A nova administração americana exigirá alianças econômicas que garantam a estabilidade de sua influência global. E, em troca, o Brasil poderia ser liberado de certas amarras, permitindo que forças conservadoras retomassem o controle. A nova guerra e o papel do Brasil. Há algo que poucos sabem. Trump já está preparando os Estados Unidos para novos conflitos. Em 2025, especialistas em defesa já indicam que a nova administração americana não evitará um confronto direto com o Irã. Além disso, a tensão entre China e Taiwan continua escalando, e há indicações de que uma ação militar pode ocorrer nos próximos anos. Para sustentar essa expansão militar, os Estados Unidos precisam de aliados estratégicos que forneçam não apenas apoio político, mas também recursos materiais. E o Brasil pode ser uma peça essencial nesse tabuleiro global. O setor de mineração brasileiro possui reservas estratégicas de nióbio, urânio e terras raras, fundamentais para a indústria de defesa dos Estados Unidos. O agronegócio brasileiro pode garantir o fornecimento de suprimentos em caso de crise global de abastecimento. E mais importante, manter o Brasil alinhado aos interesses americanos impede que o país seja cooptado por potências rivais como China e Rússia. Mas para que tudo isso funcione, Trump precisa de um Brasil estável, com um governo que esteja alinhado a esses interesses. A política da troca. Uma mão lava a outra. Os dominadores globais do Brasil já deixaram claro o que querem em troca: controle interno. Eles precisam que o judiciário recue em sua perseguição à direita política, para que novos aliados assumam o poder em 2026. Precisam que a economia seja fortalecida sem interferências externas que prejudiquem suas indústrias e bancos. E, acima de tudo, precisam de garantias de que a máquina estatal brasileira continuará funcionando em sintonia com seus interesses. Por isso, a movimentação de Alexandre de Moraes não aconteceu isoladamente. Foi um recado. Um recado de que ele está disposto a ceder, desde que continue no jogo. A liberação das redes sociais de Monark, o discurso a favor de armamento pesado e a possível reversão da inelegibilidade de Bolsonaro não são apenas concessões ao conservadorismo. São o primeiro sinal de que há um acordo maior em andamento. Porque quando os dominadores globais fazem um pedido, até mesmo aqueles que pareciam inabaláveis começam a mudar de posição. E agora a grande questão é: o que mais ainda será revelado nos próximos meses? Fique atento, porque quando as peças começam a se mover nesse nível, o jogo nunca mais será o mesmo. Se você chegou até aqui, agora sabe o que está realmente acontecendo nos bastidores da política global. Não se deixe enganar pela narrativa oficial. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está por trás das manchetes e o que pode acontecer nos próximos meses. Se inscreva no canal Dominadores Globais e ative o sino para não perder nenhuma revelação importante. Porque a história está sendo escrita agora e aqueles que sabem a verdade estão sempre um passo à frente. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa saber disso. Sorria, você está sendo manipulado.